Em 1882, uma árvore centenária dominava o centro da fazenda São Bento, no recôncavo baiano. Hoje, seus galhos retorcidos ainda guardam as marcas de cordas que mudaram para sempre a história de Santo Amaro da Purificação. Essa mesma árvore inspirou a cena mais chocante da novela Escrava Isaura, quando a protagonista encara seu algoz pela última vez. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. Os documentos que comprovam essa história foram descobertos em 1954, escondidos nas paredes do antigo cartório. Entre eles, um anúncio de jornal que gelava o sangue. Fugiu da fazenda São Bento a escrava Lara, parda, de 22 anos, cicatriz no braço direito, sabe ler, gratifica-se bem a quem trouxer viva ou morta. O anúncio nunca foi publicado porque Dom Joaquim Santamaria morreu antes. A fazenda estendia-se por léguas às margens do rio Subaé. 100 pessoas escravizadas trabalhavam sob o chicote de Benedito, o feitor que cobrava cada grão de café não colhido. Dom Joaquim controlava tudo dos alpendres da Casa Grande. Rosário numa mão, chicote na outra. Sua esposa, Dona Eulália, vivia trancada nos aposentos, bordando santos enquanto o marido violentava quem bem entendia. Lara chegou criança à fazenda, filha de uma mucama com o antigo senhor. Herdou a pele dourada do pai e os olhos verdes que selaram seu destino. Aos 16 anos, já dominava leitura e escrita, crime punível com açoite na época. Joaquim descobriu e, em vez de castigá-la, passou a usá-la como escriba particular. Era o começo do fim. O inventário da fazenda, datado de 1880, lista Lara como escrava doméstica, avaliada em 800 mil réis. 3 anos depois, sua avaliação subiria para 2 contos de réis, não pelo trabalho, mas pelo que Joaquim fazia com ela nas madrugadas. Os livros de registro mostram que ela foi transferida para os serviços da Casa Grande no mesmo mês em que completou 18 anos. Miguel Santamaria chegou de Coimbra em 1881. Primo distante de Joaquim, vinha cobrar uma dívida de família e acabou testemunhando horrores que o perseguiriam para sempre. Suas cartas para abolicionistas de Salvador, encontradas décadas depois, descreviam atos que envergonham a cristandade e mancham nossa linhagem. Miguel sabia, mas não tinha coragem de agir. A primeira violência aconteceu numa noite de inverno. Joaquim chamou Lara para copiar uma carta comercial e a estuprou sobre os papéis molhados de tinta. Ela tentou gritar. Ele tapou sua boca com a mesma mão que segurava o rosário. Deus perdoa quem se cala, sussurrou no ouvido dela. Lara calou, mas começou a planejar. O diário de Joaquim, escrito em francês para esconder os crimes, revelava a frequência dos abusos. Trois fois 7 semaines avec la mulâtre. Ele tratava os estupros como conquistas, documentando cada violência com a frieza de quem anota despesas. Lara descobriu o diário e aprendeu francês sozinha para ler suas próprias humilhações. Dona Eulália sabia de tudo. Nas atas da Irmandade do Rosário, seu nome aparece doando esmolas para a purificação de pecados alheios. Ela tentava comprar o perdão divino com moedas, enquanto seu marido comprava o silêncio das vítimas com chicotadas. A hipocrisia católica brasileira resumida em 2 pessoas. Durante o verão de 1882, Benedito morreu pisoteado pelos cavalos. O auto de devassa concluiu por acidente, mas os escravizados sussurravam outra versão. Pai João, o mais velho da senzala, dizia que cavalo não pisa quem Esu não marca. A morte do feitor abriu caminho para o que viria. Lara começou a documentar tudo. Em pedaços de papel escondidos numa Bíblia abandonada, anotava datas, horários, testemunhas. 15 de agosto. Ele veio de novo. Dona Eulália rezava alto no quarto ao lado. Essas anotações viraram prova décadas depois, quando os historiadores tentaram separar fato de lenda. O cheiro de melaço grudava nas roupas de todos na fazenda. O couro, molhado dos arreios, o sangue seco nos troncos de castigo, a madeira encharcada das senzalas, cada odor carregava memórias de dor. Lara gravou esses cheiros na alma, para nunca esquecer por que lutava. Miguel tentava salvar sua consciência, mandando livros para Lara.
Escondidos entre os mantimentos, chegavam exemplares de Rousseau e Voltaire traduzidos. Ela lia à luz de velas roubadas, aprendendo que a liberdade não era dádiva, mas direito. As ideias iluministas fermentavam em sua mente como pólvora velha esperando a fagulha. As outras mulheres escravizadas contavam histórias de quem desapareceu. Joana, que questionou Joaquim, sumiu numa madrugada. Rosa, que tentou fugir, foi encontrada morta no rio. Maria, que engravidou do Senhor, bebeu chá de folhas e nunca mais acordou. Lara percebeu que não era a primeira, nem seria a última. O relatório do delegado de Santo Amaro, datado de março de 1883, menciona descoberta de ossada feminina na propriedade do Santa Maria. Joaquim explicou que eram escravas mortas por doenças, mas os crânios mostravam fraturas que não vinham de febre. Lara sabia onde os corpos estavam enterrados porque o próprio algoz havia confessado, gabando-se de sua impunidade. Dona Eulália começou a ter visões. Gritava durante os delírios que anjos vingativos vinham cobrar a conta. Seus gritos atravessavam a casa grande como profecia. Lara ouvia tudo do porão onde era trancada após cada violência. As palavras da senhora ecoavam como ordem divina. Chegou a hora da colheita. Um comerciante de ferramentas passou pela fazenda em setembro. Vendeu facões, cordas e pregos para os reparos de fim de ano. Lara convenceu Joaquim a comprar cordas extras para amarrar os fardos de café. Ele não suspeitou que estava pagando pelos instrumentos de sua própria execução. Miguel recebeu um telegrama urgente. Volte imediatamente, Salvador. Pai moribundo. Era mentira plantada por Lara, que havia subornado o telegrafista com joias roubadas de Dona Eulália. Com Miguel longe, não haveria testemunhas inconvenientes. Os últimos obstáculos estavam sendo removidos. Pai João organizou a rede de proteção. Cada escravizado tinha uma função na noite escolhida: vigiar caminhos, apagar rastros, preparar cavalos. Eles sabiam que depois daquela noite, nada seria como antes. A fazenda São Bento viraria símbolo de resistência ou de terror. Dependia de quem contasse a história. O caderno de castigos da fazenda registrava punições diárias. Lara, 10 chibatadas por quebrar louça. O que não registrava era que ela quebrou o prato propositalmente, para ter motivo de chorar alto. Seus gritos mascaravam conversas secretas com outras mulheres escravizadas. Cada açoite era senha para a revolta que fermentava nas senzalas. As botas de Joaquim sempre tinham um barro vermelho grudado na sola. Barro da várzea onde ele enterrava suas vítimas, misturado com cal para acelerar a decomposição. Lara reparou no padrão e começou a seguir as pegadas nas madrugadas. Descobriu um cemitério clandestino com 15 covas rasas. 15 irmãs silenciadas para sempre. A lamparina do escritório queimava até tarde todas as noites. Joaquim escrevia cartas comerciais ditadas por Lara, mas aproveitava cada proximidade para apalpar e humilhar. O ferro de marcar gado ficava sempre quente na lareira, não para o gado, mas para queimar iniciais na pele de quem tentava fugir. As cicatrizes de JS em braços e costas eram sua assinatura de propriedade. Uma corrente com rebite torto prendia Lara ao escritório durante as noites de trabalho. Joaquim havia mandado fazer especialmente para ela, medindo o comprimento exato para que pudesse alcançar a mesa, mas não a porta. O ferreiro que a forjou era Manuel, pessoa escravizada da fazenda vizinha. Ele gravou uma pequena cruz no rebite, sua forma de pedir perdão pelo que foi obrigado a criar. A bilha de cachaça de Joaquim sempre estava pela metade. Ele bebia para ter coragem de cometer os crimes, depois bebia para esquecer. Lara descobriu que ele guardava um frasco de laudano no mesmo armário, para acalmar os nervos de Dona Eulália. A descoberta deu-lhe a ideia de como adormecer na noite escolhida. Durante o outono de 1882, chegaram notícias de uma rebelião em Cachoeira. 50 pessoas escravizadas haviam matado o senhor e incendiado a Casa Grande. A repressão foi brutal. Todos foram executados em praça pública. Joaquim redobrou a vigilância na fazenda, mas Lara viu na notícia um exemplo a seguir. Se irmãos de Cachoeira tiveram coragem, ela também teria. O rosário de Dona Eulália era feito de lágrimas de Nossa Senhora. Contas de cristal que pareciam gotas petrificadas.
Ela o apertava toda vez que ouvia gritos vindos do escritório, rezando por perdão em nome do marido. Na noite da execução, foi esse mesmo rosário que Lara enfiou na garganta de Joaquim. Engole tuas orações, sussurrou enquanto ele se afogava em seus próprios pecados. O facão usado na colheita de cana vivia guardado no depósito. Lara o afiou durante semanas, testando o corte em galhos secos. Não pretendia usá-lo para matar. A crucificação era a morte mais simbólica, mas precisava da lâmina para cortar as cordas na medida exata, cada nó calculado para sustentar o peso de um homem pelos braços abertos. A tempestade chegou numa segunda-feira de março. Relâmpagos cortavam o céu como lâminas de Ogum, trovões abafavam qualquer grito. Lara esperou Joaquim adormecer embriagado, como toda noite desde a morte de Benedito. Dona Eulália havia misturado láudano na cachaça dele, sua última contribuição para a justiça. Joaquim acordou amarrado na cama. Lara estava ao lado, segurando o chicote que tantas vezes a açoitara. Lembra das outras? Perguntou, mostrando os escritos que documentavam cada crime. Ele tentou falar, mas ela enfiou na boca dele o mesmo rosário que ele usava para silenciá-la. O arrastão pela casa foi silencioso. Pai João e outros 3 escravizados carregaram Joaquim até a árvore, enquanto Lara seguia atrás com as cordas. A chuva lavava o sangue que escorria da boca dele, onde as contas do rosário haviam cortado a língua. Agora tu conhece o gosto do sofrimento, disse ela, sem piedade na voz. A árvore centenária esperava no centro do terreiro. Lara havia escolhido aquele local porque era onde Joaquim forçava os escravizados a assistir castigos públicos. O mesmo galho que já segurou corpos açoitados agora serviria para pendurar o algoz. A ironia não escapou a ninguém. Tu mataste Joana, Rosa, Maria e quantas mais? Perguntava Lara a cada nó que amarrava. Joaquim gemia através do rosário engasgado, mas ela não parava. Cada nó é por uma irmã que tu destruíste. As cordas compradas com o próprio dinheiro dele se fechavam ao redor dos pulsos que comandaram tantas mortes. Os escravizados assistiam em círculo silencioso. Ninguém tentou impedir. Ninguém desviou os olhos. Era o julgamento que a justiça oficial nunca faria, executado pelas mãos de quem mais sofrera. Não foi barbárie, foi justiça primitiva. O mesmo Deus que Joaquim invocava para justificar seus crimes agora assistia sua punição. As cordas gemeram sob o peso. Joaquim balançava entre a vida e a morte, os braços abertos como Cristo crucificado. Mas não havia redenção naquela cruz improvisada, apenas a conta sendo paga. Lara ficou até o fim, contando cada batimento fraco do coração que tantas vezes disparou de prazer com o sofrimento alheio. O corpo balançou até o amanhecer. Quando o sol nasceu, Joaquim Santamaria pendia da árvore como fruto podre que a terra rejeitava. Uma placa pendurada no peito dizia: assim morrem os que violentam filhas de Iemanjá. Lara havia misturado catolicismo e candomblé na sentença final. A fuga foi organizada como operação militar. Lara montou o melhor cavalo da fazenda e seguiu as rotas mapeadas nos papéis de Benedito. Pai João e outros 10 escravizados partiram em direções diferentes, espalhando-se pelo recôncavo como sementes de rebelião. A onda de fugas que se seguiu aterrorizou senhores de toda a província. Cada grupo levava uma mensagem diferente. Uns espalhavam que Lara era enviada de Xangô para fazer justiça. Outros contavam que ela tinha pacto com o diabo. Todos concordavam num ponto: quem maltratasse pessoas escravizadas pagaria o preço. O medo mudou de lado pela primeira vez em séculos. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações. O presidente da província mandou tropas para Santo Amaro. O major Antônio da Silva Paranhos comandou a repressão com punho de ferro. Seu relatório, datado de abril de 1883, falava em insurreição generalizada e exemplo a ser dado. Dezenas de escravizados foram açoitados até a morte como colaboradores da criminosa. A repressão foi tão brutal que até jornais conservadores protestaram. As fazendas vizinhas entraram em pânico. Dom Frederico Vanderlei, senhor do engenho Vitória, contratou pistoleiros para proteger sua família. Dom Carlos Pereira, da fazenda Santo Antônio, mudou-se temporariamente para Salvador. O inventário de armas da região disparou.
Todos queriam estar preparados para a próxima Lara que surgisse. Dona Eulália enlouqueceu de vez após encontrar o marido morto. Foi internada no Hospício São João de Deus, em Salvador, onde passou os últimos anos bordando imagens de anjos guerreiros. Morreu em 1889, poucos meses antes da abolição, que não viveu para ver. Seus últimos bordados mostravam mulheres negras com asas, carregando espadas de fogo. Miguel voltou de Salvador e encontrou a fazenda em ruínas. Usou toda a documentação que havia coletado para expor os crimes de Joaquim na imprensa abolicionista. Seus artigos no jornal O Abolicionista ajudaram a pressionar pela lei que libertaria os escravizados 6 anos depois. Nunca se casou, nunca superou o que testemunhara. Morreu solteiro em 1901, deixando toda a fortuna para orfanatos de crianças negras. O coronel Paranhos não se contentou com a repressão local. Mandou tropas vasculharem quilombos da Chapada Diamantina procurando por Lara. Encontraram apenas rastros falsos plantados por simpatizantes. A cada busca frustrada, a lenda crescia. Diziam que ela tinha poder de se transformar em onça, que andava com proteção de Exu, que bebia sangue de Senhor para manter a juventude. A Igreja Católica entrou no combate à heresia. Padre Antônio Vieira, pároco de Santo Amaro, organizou procissões de desagravo para purificar a terra manchada por crimes contra a ordem divina. Suas missas atacavam negros que se rebelam contra os desígnios de Deus. A ironia era que o mesmo Deus que ele defendia havia permitido séculos de escravidão. Lara desapareceu na história como apareceu, sem rastro. Alguns diziam que morreu na fuga, outros que chegou aos quilombos da Chapada Diamantina. Uma carta anônima chegou à redação do Diário da Bahia em 1888, no dia da abolição. A conta foi paga. Joaquim apodreceu. Nós florescemos. A letra era delicada, feminina, educada. O mesmo traçado encontrado nos papéis escondidos na Bíblia. A onda de revoltas que se seguiu mudou o perfil da resistência escrava na Bahia. Antes, as fugas eram individuais e silenciosas. Depois de Lara, viraram operações coordenadas com objetivos políticos claros. O medo dos senhores criou paranoia coletiva que acelerou discussões sobre a abolição. O governo imperial percebeu que a escravidão havia se tornado insustentável. A fazenda São Bento nunca mais prosperou. Sucessivos proprietários relatavam fenômenos inexplicáveis. Correntes que se arrastavam sozinhas, lamparinas que se acendiam sem fogo, vozes femininas cantando nas madrugadas. Em 1920, a propriedade foi abandonada. A selva engoliu os casarões, mas poupou a árvore onde Joaquim morreu. O fim da fazenda foi gradual e melancólico. Primeiro, os escravizados fugiram ou foram vendidos. Depois, os agregados partiram assombrados pelas visões noturnas. Por último, a própria família vendeu tudo e mudou-se para o Rio de Janeiro. A Casa Grande virou moradia de morcegos e corujas. A senzala, templo improvisado para cultos africanos proibidos. Durante décadas, a árvore serviu de ponto de peregrinação. Mães traziam filhos para conhecer onde a justiça havia vencido a maldade. Jovens escravizados vinham buscar coragem para suas próprias revoltas. Velhos contavam histórias que misturavam fato e fantasia, mas preservavam a essência. Lara mostrou que o opressor também sangra. Os jornais da época trataram o caso como crime bárbaro cometido por negra desvairada. A versão oficial dizia que Lara havia enlouquecido e matado o senhor sem motivo aparente. Os abusos foram omitidos. A crucificação foi descrita como enforcamento comum. A imprensa conservadora precisava minimizar o simbolismo revolucionário do ato. Mas a verdade circulava pelos terreiros e quilombos. Griots cantavam a história de Lara nas festas de Iemanjá. Capoeiristas criaram golpes em sua homenagem. Benzedeiras prescreviam banhos de ervas da coragem de Lara para mulheres violentadas. A cultura popular guardou o que a história oficial tentou apagar. Hoje, a árvore ainda está lá. Peregrinos deixam oferendas em suas raízes. Velas vermelhas, rosas brancas, bilhetes pedindo justiça.
Uma placa da prefeitura marca o local como Sítio Histórico da Resistência Escrava. Turistas tiram selfies, sem saber que pisam terra regada com sangue de tiranos. O Instagram não mostra as lágrimas que ainda brotam da casca centenária. As oferendas revelam que a história não morreu. Flores frescas aparecem toda segunda-feira, aniversário da execução. Velas acesas na madrugada, apagadas pelo vento, reacesas por mãos invisíveis. Pedidos escritos em papel pardo. Lara, me dá força para denunciar meu patrão. Lara, protege minha filha do vizinho malvado. A justiça que ela representou ainda é necessária. Os documentos que comprovam essa história repousam no arquivo da Universidade Federal da Bahia. Mas pesquisadores divergem sobre o que é fato e o que é lenda. As datas não batem perfeitamente. Alguns nomes aparecem trocados. Páginas inteiras foram arrancadas dos livros oficiais. Talvez seja proposital. A verdade completa sobre a escravidão no Brasil ainda incomoda muita gente. A contradição mais gritante está no Auto de Devassa. O delegado registrou a morte em 15 de março, mas o padre anotou o enterro em 18 de março. 3 dias de diferença que ninguém explica. Onde ficou o corpo? Por que a demora? O silêncio oficial sugere que autoridades tentaram abafar detalhes mais perturbadores da execução. Outra contradição aparece nos registros de fuga. O anúncio oferecia recompensa por Lara, 22 anos, mas o inventário da fazenda listava Lara, 25 anos. Erro de escriba ou tentativa de confundir perseguidores. A diferença pode parecer pequena, mas revela como até documentos oficiais eram manipulados para servir interesses de quem mandava. O terceiro mistério envolve o nome de Miguel. Cartas assinadas como M. Santa Maria defendiam a abolição em jornais de Salvador. Mas registros de viagem mostram Miguel Santos embarcando para a Europa no mesmo período. Pseudônimo de proteção ou pessoas diferentes. A confusão pode ter sido criada propositalmente para proteger a identidade do delator. O certo é que Lara existiu. Seu nome aparece em documentos oficiais. Sua rebelião ecoou por décadas. Sua história virou símbolo de resistência feminina negra. Real ou lenda, ela representa milhões de mulheres escravizadas que sofreram em silêncio, sonharam com liberdade e pagaram o preço mais alto pela dignidade. A árvore continua lá, lembrando que justiça atrasada não é justiça, negada quando as vítimas tomam as rédeas do próprio destino. Em suas marcas retorcidas, o Brasil pode ler a verdade que prefere esquecer. Nossa civilização foi construída sobre cadáveres, e algumas cicatrizes nunca saram completamente. Lara foi apenas uma das milhões que gritaram por justiça. A diferença é que ela foi ouvida.